Vamos lá, né, falar sobre saúde, né, nesse mês que se comemora o dia do combate realmente à hipertensão. A gente está recebendo aqui a Fátima Azevedo, ela é cardiologista e vai tirar várias dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida aí, se você tem alguém que é hipertenso na sua família ou você está, né, hipertenso, manda suas perguntas aqui para o nosso WhatsApp, 981056955. Bom, para começar, boa tarde, né? Seja bem-vinda ao nosso programa. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, melhor e agradecer a oportunidade. Ah, que ótimo, né? Para que a gente possa começar, né? É verdade que a hipertensão mal controlada é a responsável por metade das mortes, né, por doenças cardiovasculares? Sem dúvida, ela realmente lidera a mortalidade nas doenças cardiovasculares. É a maior causa de morte no mundo. Chega a milhões de vidas e de invalidez. Então, é uma doença realmente extremamente contundente na sociedade, que atinge também as idades produtivas da sociedade. Agora, doutora, tem como prevenir ou controlar a pressão alta, né? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Se existem realmente meios para a gente controlar esse problema sem ser por medicações, tem como? Ela é uma doença multifatorial. E como tem essa característica, muitos fatores terminam contribuindo para a elevação da pressão. E existem fatores que são mutáveis e outros não. Os mutáveis estão entre obesidade, diabetes, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo. E os não mutáveis estão no gênero, na idade e na herança. Então, esses a gente não consegue mudar. Mas os outros fatores que são agravos para a hipertensão, sem dúvida nenhuma, são mutáveis. E, obviamente, uma pessoa obesa, quando emagrece, ela consegue baixar a pressão muito. Isso a gente tem tido resultado com as cirurgias bariátricas naqueles grandes obesos. A gente observa também os indivíduos que fazem exercício, melhora consideravelmente a pressão, não só a pressão, mas também o risco cardiovascular. Aqueles que deixam de fumar, só o fumante, por ser fumante, ele aumenta 7 vezes mais o risco de doença cardiovascular, ou de acidente vascular cerebral, de infarto e de hemorragia cerebral. Então, você veja como é possível prevenir essa doença e os agravos dela. E de uma forma, vamos dizer assim, gente, é fácil, né? Pelo amor de Deus, assim, cigarro, só coisa que faz mal e que todo mundo já está cansado de saber, né, doutora? Que cigarro faz mal em vários aspectos e não tem nada positivo, né, no cigarro, porque ele prejudica o pulmão, prejudica também as doenças, né, relacionadas ao coração. Então, assim, começando por aí, pelo cigarro, né, mas também tem a obesidade, é por isso que o número de cirurgias bariátricas vem crescendo cada vez mais, né, porque não é nem questão mais de estética, é questão de saúde, né, doutora? Mas a gente vive numa sociedade provocativa no sentido de fazer uma verdadeira adoração à comida, né? Uhum. Então, onde você liga qualquer canal, tem alguém fazendo comida, ensinando comida. E, na verdade, nunca é comida saudável. E a gente tem vivido um aumento na obesidade muito grande. No nosso estado, nós temos 52% dos homens e 50% das mulheres com sobrepeso e obeso. Então, isso é um passo para a diabetes, que é um passo para a hipertensão e que é um passo para as doenças cardiovasculares. E é muito importante que a gente coloque assim de uma maneira prática. Existem 3 pozinhos que matam dentro da alimentação: o açúcar, o sal e a farinha de trigo. E as coisas feitas com esses 3 pozinhos, obviamente, terminam congregando para aumentar os índices glicêmicos, são carboidratos, para aumentar a obesidade e, obviamente, para promover a hipertensão. Por isso que é muito importante tomar cuidado naquilo que a gente come, né, e fazer exercícios físicos e todas, né, regularmente, todas as dicas que a doutora ainda vai falar pra gente, tá? Doutora, quais os fatores e sintomas, né, que indicam que o paciente está com a pressão arterial elevada? O mais difícil é isso. A hipertensão, ela em 90% dos casos, é sintomática. Eu gostaria até que ela tivesse algum sintoma, alguma coceira, alguma coisa que despertasse o medo. As pessoas, às vezes, associam a dor de cabeça, a hipertensão, medem a pressão está alta, mas a dor da cabeça ou dor em qualquer parte do corpo eleva a pressão. De qualquer maneira, serve como busca, mas não é um sintoma.
Se vocês tiverem ideia, do ponto de vista de estatística, nós temos hoje em torno de 32% da nossa população brasileira hipertensa. É muita gente. É muita gente. É muita gente, E né? tem uma quantidade enorme que não sabe o que é. E para fazer o diagnóstico é só medir a pressão. É só medir a É pressão. só medir a pressão. Não precisa ser todo dia, mas pelo menos 3 vezes por ano. Aqueles que nunca tiveram nada, mas que têm história familiar. Aqueles que são obesos. Aqueles que sabem que estão inseridos em vários fatores de risco. Ou corrigir esses fatores, que é mais fácil. Ele sai da área de risco, ele sai da beira do abismo. Nada com a prevenção, Claro, né? Realmente, né? É muito importante a gente se prevenir antes mesmo de que aconteça alguma coisa, né? Porque às vezes a gente tem aquela mania de só ir em busca de um especialista, só realmente tirar a pressão e fazer outros tipos de procedimentos só quando a gente acha que já tem alguma coisa, né? E que, na verdade, é melhor ainda você se prevenir antes mesmo de sentir alguma coisa, né, doutora? A melhor medicina que existe é a preventiva, não é? Não é adoecer e ir atrás da cura. Que na maioria das vezes a cura nem existe. Principalmente já tem existe caso na paliativo. família, né? É verdade. É você saber que os seus limites, porque viver bem, viver feliz, está inserido dentro de um contexto de rigidez física. Doutora Fátima, existem tipos de hipertensão, é isso? Tem a hipertensão primária e tem a hipertensão secundária. A hipertensão primária é essa que nós estamos falando. A hipertensão secundária é aquela jovens que de repente a pressão está muito alta, você tem que fazer uma estratificação de risco daquele indivíduo para saber se ele se insere numa doença renal, numa doença endócrina, numa doença autoimune. Você vai estratificar o risco dele. Essas são as hipertensões secundárias. Então, a gente termina tendo que fazer essa estratificação. E tem a hipertensão da gravidez, que é uma hipertensão também de alto risco e que compromete a rigidez, né, e a viabilidade materno-fetal, que é uma coisa muito séria e que as mulheres precisam ficar atentas para isso. Olha só, já que é o Dia Nacional da Prevenção e Controle da Hipertensão, seria legal a doutora dar algumas dicas, né, para aquelas pessoas que possuem já a doença, né? Como a gente está falando, né, desde o início, quais são os principais fatores assim que todo mundo deve realmente prestar um pouco de mais atenção, que já está com esse problema, deve ir com mais frequência ao médico também? O paciente hipertenso, ele tem uma quantidade de remédios que ele precisa tomar. Ele é hipertenso, às vezes tem dislipidemia, colesterol alto, é diabético, é obeso. Ele precisa, acima de tudo, tomar os remédios. A adesão ao tratamento é absolutamente fundamental para o controle, porque não tem cura, tem controle. E isso evita o impacto nos órgãos-alvos, coração, cérebro e rins. Então, controlar a pressão, mantendo os medicamentos absolutamente em dia, isso é fundamental. E os exercícios e a alimentação balanceada é uma recomendação que eu acho que é absolutamente pertinente e faz parte desse contexto das medidas não farmacológicas. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque existem pessoas aí que sofrem com hipertensão e acabam recorrendo, tem muita notícia espalhada na internet, né? Farinha de maracujá, farinha de não sei o quê. Realmente essas farinhas funcionam? Não existe nenhum trabalho científico com evidência. A gente trabalha medicina baseada em evidência. A Sociedade Brasileira de Cardiologia está ligada o tempo todo com diretrizes fundamentadas em inúmeras meta-análises. Então, a gente, para falar de dar certo, eu tenho que fazer estudo comparativo multicêntrico entre países, entre pessoas de várias raças, saber o resultado de cada um e e responder essa pergunta. Se não responde, eu não posso dizer que ela funciona. Nada disso, né? Farinha de linhaça, essas coisas elas têm como complemento alimentar saudável. Você pode utilizá-la como um alimento não inflamatório, um alimento antioxidante. Vai fazer, né, doutora? São alimentos antioxidantes, alimentos não inflamatórios, mas não são remédios. E tem alguma alimentação assim que a senhora indique, que a pessoa que é hipertensa não pode deixar de consumir? Olha, uma alimentação com pouco sal, sem gordura, né? A dieta DASH. A dieta DASH, ela tem fundamentação científica, é uma dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta absolutamente consagrada no mundo. Aqueles temperinhos, né? Porque elas são utilizadas com azeite de oliva, saladas, carne magras, né? com legumes.
Então, é uma dieta que é consagrada no mundo porque ela tem fundamentação científica. Evitar aquela gordura, né? A nossa gordura, né? Rabada, panelada, buchada, Tem picada. gente que gosta. Tem gente Ainda bem que eu não gosto. Eu falo Tem isso. gente Se dependesse disso, eu não teria, porque eu não gosto, não, Gosta dessa muito, não? comida. Comida Mas caseira, come né? pizza, né? Olha aí. Pá, a doutora, deu na minha cara, né? Não gosta disso, mas come pizza. É o que né? Meu Deus. Quer dizer, mas é a modernidade, né? Você não come isso, mas come E a as pizza coisas é a da farinha modernidade, branca, né? né? É a farinha que faz branca, muito mal. mas come a pizza, a lasanha, come Doutora, assim. depois eu vou lhe contar um segredo. Esse final de semana, quem assistiu meu stories viu que eu não comia pizza, Não você comi viu? pizza, nem comeu doce, né? Não comi doce. Uma Não tá semana comendo? uma semana e 2 dias que eu tô sem Bom comer doce. avanço, Orgulho, bom né? avanço. Bom avanço. Pois Espero é, porque que continue, eu sou né? assim, Continue. eu acho que eu tenho que me policiar, porque às vezes eu sou meio gulosa, meio Magali, né, Paula? Às vezes eu quero comer É uma a e como Magali 2 da fatias. TV. Aí eu falo assim, gente, é melhor pra quê, né? Isso amanhã eu vou passar o Eu acho que dia é com uma, essa pizza uma na questão, minha barriga. é realmente uma questão de conscientização e de adaptação realmente do nosso corpo, né? Por exemplo, comia 2 pães. Hoje em dia eu como um e fico super satisfeito, entendeu? Realmente a questão da reeducação alimentar que a gente deve ficar mais atento, né? Existem os carboidratos naturais. A turma da minha idade não comia pão, não tinha essa padaria. Então, hoje em cada esquina, se comia batata doce, macaxeira, né? Se comia inhame, substituindo o carboidrato da farinha branca. Né? Então, o pão já é mais recente. Então, a gente tinha uma dieta saudável, então não tinha alergia a glúten, não tinha, sabe? Hoje que tá Eu até na acho moda, que, né, essa coisa. Que a química, e a gente entende até que para alimentar milhões de pessoas, você precisa ter muitos conservantes. E, obviamente, isso tem estragado muito a saúde de muita gente. Olha só, a gente chegou uma pergunta aqui para o nosso WhatsApp. Se você quiser mandar a sua pergunta, entre em contato com a gente no 981056955. O Fábio de Barro Vermelho está dizendo assim: eu tenho arritmia e hipertensão. Quais são os cuidados? Quais os medicamentos mais indicados? Bom, é Fábio o nome dele. É o Isso. Fábio. Quem é hipertenso tem que ter cuidado para que essa hipertensão não se perpetue, ela seja controlada. Porque uma das coisas é comprometer o ventrículo esquerdo, hipertrofiar e dar arritmia. Então, as arritmias provocadas pela hipertrofia ventricular, elas precisam de ser bem controladas para que isso não leve a complicações mais graves. Então, a medicação tem que ser absolutamente e rigorosamente tomada e fazer os controles com o seu médico para que você possa fazer as outras medidas não farmacológicas que a gente já conversou aqui em vários itens dele, para poder manter uma rigidez e dentro da que a gente chama normalidade de um paciente hipertenso. Olha, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade. E eu gostaria até que você deixasse um recado para todo mundo que está nos assistindo, daí explicar um pouco mais o que acontece no dia de combate à hipertensão, né? Existem ações, como o pessoal pode participar? Olha, a preocupação da sociedade hoje é levantar o real número de brasileiros que são hipertensos. Tanto é que toda a sociedade está mobilizada no Brasil todo para que cada seccional faça um movimento e consiga preencher os formulários e medir a pressão do quanto mais pessoas, melhores. Hoje, no meio da semana, é complicado isso. Então, nós vamos fazer dia 6, estamos tentando fazer uma área onde a gente possa congregar mais pessoas. Provavelmente a gente está tentando a Zona Norte, porque sempre a gente contempla essa região aqui. E o recado que eu deixo é assim: hipertensão é absolutamente controlável, você pode ter uma vida normal. Tome seus remédios e tome os cuidados não farmacológicos de comer bem, de fazer exercício, de evitar o cigarro, de beber com moderação. E você viverá feliz. Muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Estou sempre à disposição. Obrigado. Até a próxima. Vamos para o intervalo comercial? Vamos para o intervalo, já a gente vai falar para vocês essa promoção incrível que vai rolar no nosso Instagram, tá? Pro Dia das Mães. Então já vai seguindo aí a gente agora no @TV Feliz e aí você vai saber de todas as novidades por lá. Não sai daí que o intervalo é bem rapidinho.